Bom, com certeza você se lembra durante o governo Bolsonaro como o Itamaraty. Funcionários do Itamaraty trabalhavam para boicotar o presidente nas suas interlocuções internacionais. Isso saiu recentemente na imprensa. E como a imprensa também falava o tempo inteiro que o Brasil se tornou um pária internacional, um país que não era respeitado. Bom, a gente viu o oposto, né? Onde o Bolsonaro ia, ele era muito bem recebido, ele fazia relações e acordos internacionais como nunca havia sido feito antes. Aí conseguiram colocar o descondenado na presidência e a narrativa é: a diplomacia voltou. O Brasil deixou de ser um pária. O Brasil voltou ao cenário internacional. De lá para cá, nós temos visto o Lula falando besteira na questão das guerras da Israel e da Palestina, comparando o judeu ao Holocausto. Depois ele tem seu microfone cortado durante sua fala na ONU. O único presidente que eu sei na história que teve microfone cortado foi ele. Não foi deixado, não foi permitido entrar numa festa onde o Biden estaria, e é uma vergonha atrás da outra. Agora, olha só essa última. Donald Trump chega à presidência dos Estados Unidos e o seu secretário lá, né, começa a falar com vários países, o secretário de Estado, Marco Rubio, com vários países. Afinal de contas, essa é a função dele. Só que ele ignora um país. Tem um país que ele não quer nem conversar, tá? Olha esse trecho aqui do início dessa matéria. Se você passar por Nilópolis agora vai estar silêncio. Pois é. Vamos lá, a chefe da diplomacia americana fala com 58 países, mas ignora Brasil. Em 45 dias, Marco Rubio conversou pessoalmente ou por telefone com representantes de dezenas de nações. Mauro Vieira, nosso ministro das Relações Exteriores, que estava lá apoiando o Maduro, tá? Só para você lembrar quem é Mauro Vieira. Não teve contato com o secretário de Estado. Isso pode dar alguma pista para a gente sobre o que é essa relação Brasil e Estados Unidos, Pedro? Eu acho que já está muito desenhado, né, Carol? Como é que vai ser essa dinâmica da relação Brasil e Estados Unidos? Ela é uma dinâmica diferente do primeiro mandato de Donald Trump. Com certeza, porque no primeiro mandato o Bolsonaro era presidente. Ela é uma dinâmica bastante particular agora, com a relação estremecida entre as duas nações. E isso não tem exatamente a ver com o fato de você ter um presidente brasileiro num polo oposto do ponto de vista de ideologia política do que o presidente americano, mas tem a ver com a política protecionista dos Estados Unidos. A culpa é da política protecionista dos Estados Unidos. Então vamos olhar na própria matéria da CNN. Vamos lá. Tá aqui, ó, matéria da CNN. A lista completa, por exemplo, vamos lá. Quais foram as pessoas que o Marco Rubio falou? Ele falou com todos os países do grupo G20, com exceção do Brasil e África do Sul. Peraí, no grupo G20 você tem Alemanha, você tem Canadá, você tem México, você tem todos esses países e ele conversou com eles, mesmo com a política protecionista. Inclusive, vários desses países ele está tarifando. Por que o Brasil ele não conversou? Nós vamos chegar lá. Então, olha só. Aqui na matéria, mais embaixo, tem a separação por continente. Conversou com Polônia, Dinamarca, Lituânia, Europeia. Vamos nas Américas? Ele conversou com a Venezuela. Por que ele conversou com a Venezuela? Para devolver os imigrantes ilegais da Venezuela. Não conversou com o Brasil para devolver os nossos, tá? Conversou com todos esses países aqui, o Panamá, Argentina, México e Jamaica. México, para devolver os imigrantes ilegais de lá também e para falar sobre as tarifas. Gente, ele falou com países como Congo, Quênia, Angola, mas não falou com o Brasil. Sabe por quê? Primeiro, Lula xingou o presidente dos Estados Unidos de fascista e nazista um dia antes da eleição. Só para deixar bem claro, o Lula, na sua incompetência diplomática, um dia antes da eleição, ou seja, um dia antes do Donald Trump se virar presidente, ele xinga o cara de fascista e nazista. Palmas para o Lula. Isso sim é aula de diplomacia 101. Esse cara é o melhor diplomata do mundo. E depois, porque o Trump está vendo as ações do STF, que é um puxadinho do governo brasileiro, contra os Estados Unidos. Então não tem conversa. Ou é como se o governo americano nem sequer reconhecesse o Lula como verdadeiro presidente. A verdade é a seguinte, eles sabem, né, de algumas coisas das nossas eleições, então eles assim veem o Lula não como presidente, mas como um fantoche que foi colocado na presidência por uma elite jurídica que está transformando o Brasil numa ditadura. Então ele não tem intenção de conversar com essa pessoa, sendo que ele sabe que na maioria das vezes essa pessoa não decide nada. E lembrando, o povo do Brasil não para de tentar fazer negociação ou de ligar para o Marco Rubio e ele nem atende. Ó,
Segundo fontes da diplomacia brasileira, uma aproximação com o Departamento de Estado está sendo conduzida pela embaixadora do Brasil em Washington, Maria, que também não consegue uma agenda com o presidente. A avaliação do Ministério das Relações, entretanto, é que questões como deportação de brasileiros com envoos precários puderam ser resolvidas pelos canais diplomáticos existentes, sem a necessidade de subir o nível hierárquico. Ou seja, resolveu embaixo, mas não fala com Marco Rubio. Ele nem foi no encontro lá da África do Sul também. E aí agora, obviamente, a culpa é do Trump, protecionista, mas a verdade é que o Trump não está com conversa com o Lula, nem com essa facção criminosa que o Lula colocou na presidência. É simples. E aí o Brasil é um gigantesco anão diplomático. Nós somos hoje um país menos relevante para... Não, eu lembro do Lula falando que ia acabar com a guerra na Ucrânia, tomando uma cervejinha, lembra? Você lembra disso, né? Que ia resolver a paz do mundo e acabar com a fome no mundo. Nada, só tá gastando dinheiro com a Janja viajar para fazer o Brasil passar mais fome. É vergonhoso. E eles diziam, né, que no governo Bolsonaro o Brasil era um pária da humanidade, um pária diplomático. Agora sim nós estamos vendo o que é ser um anão diplomático.